Então, eu vou comprovar que eu sou autista. Eu tomei o tema muito literalmente e eu pensei que seria legal trazer um pouco de pesquisas sobre a presença das pessoas com deficiência nos museus e no ambiente do trabalho, né? Que é sempre um assunto bastante desafiador. Eu também trouxe um slide com a minha apresentação, né? Eu sou autista, né? Tenho essas formações e eu realizo projetos de acessibilidade voltados para o público autista e neurodivergente. Eu sou uma pessoa branca, né? Uma mulher. Eu tenho o cabelo bem escuro na altura do maxilar, ele é um pouco ondulado, assim, e hoje eu tô vestindo uma camiseta de gola alta branca e um suéter caramelo, e é possível perceber que a luz do sol tá batendo em mim e provavelmente vai variando ao longo da apresentação, porque é bem o horário que o sol bate aqui no meu espaço. O fundo do meu cenário aqui tá todo borrado, mas talvez seja possível escutar cachorro latindo, coisas assim, porque eu estou na minha casa. E eu trabalho, além de todas essas formações, eu trabalho com consultoria em acessibilidade, voltada mais para instituições culturais, mas pensando a acessibilidade tanto para o público visitante quanto para o público interno, né, as pessoas que trabalham lá. E, paralelamente, eu coordeno o programa Mão para Todos Pessoas Autistas do Museu Oscar Niemeyer, aqui em Curitiba. Eu trouxe algumas imagens de alguns projetos que eu já realizei. Então, tem a sala de acomodação do Museu Oscar Niemeyer, né, que é um espaço, a primeira sala de acomodação sensorial em um museu no Brasil. Tem também a sala de regulação sensorial do Museu da Vida da Fiocruz, projeto no qual eu tive o privilégio e o prazer de poder trabalhar com a Fernanda. Tem também palestras, cursos e coisas que eu também faço para outras instituições culturais e a narrativa visual, que é um material desenvolvido no programa Mão para Todos Pessoas Autistas, que tem o intuito de fazer com que a visita ao museu seja bastante previsível para o público neurodivergente. Mas aí eu pensei em trazer informações sobre as pessoas com deficiência no universo do trabalho. Inicialmente eu encontrei uma pesquisa que ela entrevistou pessoas com deficiência de todo o Brasil, com vários tipos de deficiência, e quais eram as vivências e as perspectivas dessas pessoas quanto ao trabalho. Inicialmente, 55% das pessoas estão no mercado de trabalho. Dessas pessoas que foram entrevistadas, 26% se declaram neurodivergentes, e a grande maioria, 86%, já viveu alguma situação de capacitismo no seu espaço de trabalho. Essa pesquisa, ela se chama Empregabilidade de Pessoas com Deficiência e ou Neurodivergentes, que é feita pela Talento Incluir, o Pacto Global e o Instituto Locomotiva. Eu deixo sempre a referência ali embaixo no slide, caso alguém tenha interesse em também dar uma olhada nessa pesquisa com mais profundidade. E as pessoas com deficiência têm uma percepção quase unânime, de acordo com essa pesquisa, que as empresas só contratam pessoas com deficiência por uma obrigação legal. Essas empresas contratam, mas elas não dão as condições apropriadas para trabalhar, e ainda continua sendo muito importante ampliar a inclusão e a valorização das pessoas com deficiência nos espaços de trabalho de forma geral. Das pessoas entrevistadas, 76% sentiram-se prejudicadas por serem pessoas com deficiência ou neurodivergente em algum aspecto do seu trabalho. Quando as pessoas estão buscando um emprego, acho que é o momento mais complicado, assim, né? Principalmente para pessoas neurodivergentes. As pessoas geralmente encontram vagas que estão
abaixo da sua qualificação ou são apenas vagas iniciais, assim, né? Depois a gente vai ver um pouco sobre como as pessoas crescem nas empresas e nos museus. Os processos seletivos para acessar esses empregos são muito excludentes, muito complexos e muito cheios de nuance, que são muito prejudiciais para pessoas com vários tipos de deficiência. As equipes que fazem essas entrevistas não são preparadas para isso, não são preparadas para acolher a diversidade, e muitas pessoas ainda têm o receio de se identificar como pessoa com deficiência. A grande maioria também, mais de dois terços, já teve dificuldade em processos seletivos apenas por ser uma pessoa com deficiência. Quando a pessoa está empregada e conseguiu um emprego, ela sempre prefere um modelo híbrido, mas a maioria trabalha presencialmente e a maioria trabalha exclusivamente presencialmente. As pessoas com deficiência buscam crescer nas organizações, mas acabam ficando estagnadas e recebem poucas promoções e avançam pouco na carreira ou numa velocidade muito reduzida perto das pessoas sem deficiência. As pessoas também enfrentam capacitismo, mas acabam não relatando à empresa, à organização nas quais elas trabalham. 67% diz não reportar esses casos de capacitismo por medo de sofrer uma demissão, uma retaliação ou uma própria omissão da equipe que estaria responsável por lidar com essa denúncia, né? Essa demanda. E aí, quando as pessoas trabalham como autônomas, é o meu caso, por exemplo, né? Elas foram motivadas por perder o emprego ou por encontrarem tantas barreiras nas empresas que decidiram seguir por esse caminho paralelo. E elas não teriam optado por esse caminho paralelo se elas não fossem pessoas com deficiência ou neurodivergência. E mais da metade, né, 62%, preferiria ser funcionário de uma empresa, porque traz, né, uma série de benefícios e questões que acabam sendo importantes para a pessoa com deficiência ou para todo mundo. E passando um pouco sobre a pessoa com deficiência no museu, eu encontrei várias pesquisas, a maioria delas feitas fora do Brasil, mas uma delas que foi feita fora do Brasil me chamou bastante atenção, uma pesquisa bastante completa, e aí eu trouxe aqui, essa que está do lado direito da tela, que é da equidade no espaço de trabalho e a cultura organizacional em museus de arte nos Estados Unidos, que é dessa organização que é Museums Moving Forward, é museus movendo para frente, né? É uma pesquisa enorme. Eu sugiro que quem tem interesse, assim, dê uma olhada porque é bem legal. E o censo de trabalhadores de museus que foi feito no estado de São Paulo. Eu não encontrei informações, né, por exemplo, sobre o estado do Paraná, então eu acabei focando no estado de São Paulo, que é o estado que mais tinha informações sobre trabalhadores de museus. A pessoa com deficiência deu um nicho menor ainda dentro dessa pesquisa. Mas quem são as pessoas com deficiência no museu, né? Nessa pesquisa dos Estados Unidos, 24% das pessoas afirma ter uma deficiência. Achei um número bastante expressivo, assim, especialmente porque nos cargos iniciais, que são esses cargos de entrada do museu, né, o percentual sobe para 34% e vai descendo, né, à medida que sobe-se na hierarquia da instituição. Os cargos executivos, né, que são as pessoas que estão no topo da pirâmide do museu, representam 19% de pessoas com deficiência. Eu achei curioso porque nessa fase da hierarquia, a maioria das pessoas já tem uma idade mais avançada. E aquela geração baby boomers, que é de quem nasceu entre 1946 e 1964, que são pessoas que hoje já são pessoas idosas, elas estão muito mais representadas nesses cargos. E, ao mesmo tempo, são as pessoas que mais têm chances de terem adquirido uma deficiência ao longo da vida, só que são as pessoas que menos têm deficiência no quadro dos museus dos Estados Unidos. No censo do Sistema Estadual de Museus de São Paulo, 2% das pessoas se identificaram
como pessoas com deficiência. Eu achei interessante essa diferença tão grande entre os dados, né? E acho até que pode ser que as pessoas trabalhadoras de museu dos Estados Unidos consigam identificar mais questões que elas entendem como deficiência, ou há uma amplitude maior do conceito de deficiência, que permite que esse número cresça. Não acho que existe uma política de inclusão efetiva que faz com que realmente existam tantas pessoas com deficiência no museu. Pode ser uma coincidência também. E em algumas outras pesquisas que eu encontrei, a deficiência, ela só aparece quando ela é do visitante. Ela não aparece como uma pessoa trabalhadora no museu, porque eu acho que nem se considera o caso da pessoa com deficiência poder trabalhar em uma instituição cultural. E aí, nessas pesquisas também dá para perceber que as pessoas gostam muito do que fazem, mas essa pesquisa dos Estados Unidos, a maioria das pessoas tem uma visão muito positiva do trabalho que fazem, só que estão muito desiludidas com o trabalho no museu. Mais da metade procurou um outro trabalho e no último ano, desculpa, quase metade, e mais da metade já considerou sair do campo dos museus. No censo do CISEM em São Paulo, gostar de atuar em museus é uma coisa que motiva quase metade das pessoas a continuarem trabalhando em museus. Quem pensou em sair do campo dos museus na pesquisa norte-americana, as pessoas apontaram três principais motivos para considerarem essa possibilidade. A baixa remuneração, que eu acho que é uma realidade nossa aqui também, a alta incidência de burnout, né, esgotamentos, e pouca oportunidade de crescimento. Então, a baixa remuneração, acho que é sempre uma questão muito forte, e isso fica muito mais forte para a pessoa com deficiência, que acaba tendo mais custos de vida e mais, né, investimentos que precisam ser feitos. Na pesquisa dos Estados Unidos, 28% das pessoas que foram entrevistadas não recebem um salário digno e só conseguem cobrir os custos de vida em conjunto com outras rendas da família. Então, a pessoa sozinha não consegue se manter e ela só sobrevive porque ela soma renda com outra pessoa. Quando a gente pensa naquele nível de base, a base da pirâmide, os cargos iniciais, que é onde concentram-se as pessoas com deficiência, esse percentual de pessoas que não recebem um salário digno passa para quase 70%. Desculpa. No censo em São Paulo, menos de 4% das pessoas é motivada a continuar trabalhando em museus por conta da remuneração. E quase um quarto das pessoas exerce outras atividades que são remuneradas para complementar essa renda e também poder ter um salário mais adequado, assim, às necessidades diárias, né? E mais de 65% delas recebe até R$ 5.000 por mês, que de acordo com alguns cálculos, é um valor que se aproxima desse salário digno em algumas regiões do Brasil, principalmente na região de São Paulo. Então, é um grande desafio e eu acho que isso se torna mais significativo quando se é uma pessoa com deficiência. O burnout, que é esse esgotamento por conta do trabalho, né, e dessas exigências, afeta quase 53% das pessoas, 43% das pessoas entrevistadas, e esse número cresce quando a gente pensa na geração millennial, né, que é a geração de quem nasceu entre 1981 e 1996. São as pessoas que agora estão começando a chegar nesses cargos de gerência, liderança, e que daí encontram um ambiente de trabalho que está totalmente obsoleto, que não condiz mais com a vida que existe hoje, com o mundo que existe hoje, e aí tem que conciliar todas essas coisas e gera esse super esgotamento. A questão das oportunidades de crescimento, a pesquisa norte-americana aponta que quanto maior é o museu e a pessoa está mais na base da pirâmide, menor é a percepção que ela tem de que realmente existe espaço para crescer.
Metade das pessoas que foi entrevistada nunca recebeu uma promoção, e aqui no Brasil, 34% já recebeu uma promoção, só que só quase 25% recebeu um aumento de salário. Ou seja, a promoção foi uma mudança de título, mas não foi acompanhada de um acréscimo de remuneração. E isso é uma coisa muito importante também, porque quanto mais você cresce, mais você tem responsabilidades e você precisa ser remunerado por isso. E mais da metade das pessoas está insatisfeita com essa perspectiva de crescimento profissional, que está muito, acho que, alinhado também com esse perfil dos museus que estão começando a abraçar, ou já começaram a abraçar essa lógica neoliberal, mas não trazem essas estruturas de planos de cargos e salários e possibilidades de promoção para o museu. Então, você tem toda a pressão do neoliberalismo, mas você não tem os benefícios que isso poderia trazer e esse crescimento na carreira que poderia beneficiar todas as pessoas. Quanto a gente pensa sobre a discriminação, nos dois contextos, né, tanto na pesquisa dos Estados Unidos quanto na pesquisa de São Paulo, mais ou menos 13% das pessoas já disse ter sofrido ou ter presenciado capacitismo, especificamente, no ambiente de trabalho. E até há um depoimento na pesquisa do CISEM de São Paulo, de uma pessoa que comenta que ela viu um colega é, cometer um capacitismo contra um visitante do museu. E apesar disso, né, nessa pesquisa do CISEM, 73% das pessoas julgam que os museus que elas trabalham são inclusivos e diversos, ou muito inclusivos e muito diversos. Aí tem um pequeno buraco, assim, né? Porque se existe esse capacitismo, racismo, homofobia, machismo, talvez não seja tanto o caso de 73% das pessoas acharem que os museus são inclusivos e diversos. E quando a gente investiga a origem dessas discriminações que foram sofridas, no caso daí da pesquisa dos Estados Unidos, todos os tipos de discriminação, 77% das pessoas que sofreram essas discriminações buscaram ativamente um outro trabalho. Então, existe uma falta de fé assim, na estrutura do museu para resolver essas questões. E quando existem essas discriminações, tem pouquíssima denúncia. As pessoas optam geralmente por conversar com o colega e não reportar para o RH e a estrutura do museu. E quase 40% das pessoas não toma nenhuma atitude a respeito. Eu achei super relevante, assim, que 10% das pessoas alegam que o museu não existe, não tem nenhum mecanismo que ofereça espaço para denúncia de discriminação. Então, assim, 10% das pessoas não tem nem a quem recorrer. Quando as pessoas são perguntadas, né, por que elas não denunciaram, 70% dizem que entendiam que nenhuma providência seria tomada, né, elas poderiam optar por várias coisas. Mais da metade não confia nos recursos humanos e quase metade tiveram medo da retaliação, né? Assim como naquela pesquisa que é geral das pessoas com deficiência, a gente vê a repetição dessa mesma temática, assim, né? Falta da confiança nas estruturas, falta de acolhimento das denúncias e o medo de que aconteça algum tipo de retaliação ou demissão. E, né, quando a gente pensa na discriminação também, 73% dos casos de discriminação são oriundos de um colega de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas têm uma forte ligação com os colegas e superiores. E na pesquisa, né, dos Estados Unidos, a grande maioria é super satisfeita com esse relacionamento inter-equipes. E uma coisa que eu achei muito legal também é que quase metade das pessoas que foram entrevistadas nessa pesquisa disseram que existe uma pessoa específica dentro da estrutura do museu
que é uma colega, uma pessoa superior, que tem uma atuação como mentora. E essa mentoria, né, talvez até informal, tem um impacto muito positivo na carreira. E é uma coisa também que, principalmente para pessoas neurodivergentes, é um mecanismo muito legal de promover a inclusão, porque é uma pessoa com quem a gente teria mais liberdade para entrar em contato, para tirar dúvidas, pesquisar coisas assim, sabe? Ah, aconteceu uma coisa estranha, não estou entendendo. E que o RH, a gente vê que tem uma desconfiança enorme na estrutura do RH das instituições, inclusive dos museus, e que a pessoa não se sente confortável para buscar esses esclarecimentos no RH e teria essa pessoa específica para poder fazer essas trocas. Além disso, né, outra coisa que é uma questão muito relevante para pessoas com deficiência é a jornada exaustiva, que acho que também é uma coisa relevante para todo mundo, mas prejudica mais certos grupos de pessoas. No censo do CISEM São Paulo, um número enorme de pessoas está no museu no final de semana e 35% trabalha aos sábados e quase 40% trabalha nos domingos e feriados. É sempre uma questão, né? A grande maioria das pessoas vai para o trabalho de ônibus ou metrô. Então, domingos, aqui em Curitiba, pelo menos, né, a frota de ônibus não tem sempre a mesma recorrência, né? Passa em horários mais espaçados. Então, talvez a pessoa tenha que ir um pouco mais cedo, ir um pouco mais tarde, ajustar um pouco a sua rotina de trabalho, e isso pode ser bastante complicado para uma pessoa com deficiência. O ir ao trabalho já é uma coisa muito complicada, por isso que muitas pessoas preferem o trabalho híbrido, né? E a gente sabe, o transporte público, ele amplia muito esse tempo que é despendido pro trabalho, né? Então você tem lá todo o tempo de sair de casa até chegar na estação, até ir ao trabalho e até voltar, e traz muitas e muitas barreiras para pessoas com todos os tipos de deficiência. Aí quando a gente pensa, né, no chegar no trabalho, 40% dos museus levantados em São Paulo possuem pouca ou nenhuma acessibilidade para as pessoas que trabalham lá. Então, 73% das pessoas entendem que os museus são inclusivos e diversos, mas 40% delas dizem que não existe acessibilidade para pessoas que vão trabalhar nesse museu. Como comentei, né, existe pouco trabalho híbrido, menos de 20% das pessoas trabalham de forma híbrida e mais de 80% trabalha exclusivamente no modelo presencial, que é claro que a natureza do museu é bastante específica, precisa dessa presença da pessoa lá, mas a gente sabe que a equipe de base, né, a equipe dos cargos iniciais, que é a mediação, o atendimento, segurança, a limpeza, são as equipes que mais concentram as pessoas com deficiência. Então, são as equipes que têm que estar lá, mas as equipes que talvez tenham mais dificuldades para estar no, no museu. E nessa pesquisa de São Paulo, eles dividem o estado em alguns polos, e o trabalho híbrido ele se concentra bastante na região de São Paulo e região metropolitana. Então, assim, talvez seja uma coisa muito específica das necessidades de São Paulo, que é uma cidade muito grande, muito complexa, e que isso não está realmente difundido por todo o estado. Então, não é uma realidade da grande maioria das pessoas. Bom, não é de qualquer jeito, mas se concentra muito nesse ponto específico dessa região metropolitana. Então, não há muito espaço para ter esperança da adoção do trabalho híbrido nos museus em outros lugares do Brasil. Aí eu trouxe algumas conclusões, algumas reflexões, assim, que eu acho que também a gente poderia discutir, que é a pessoa com deficiência, ela quer trabalhar, quer crescer, mas ela encontra barreiras em todos os momentos que estão entre conseguir e manter o emprego. Quando ela está buscando emprego, ela vai encontrar vagas que são
sempre muito voltadas para cargos iniciais, cargos de base, e nem sempre equivalem às suas qualificações, né? A gente vê muitas pessoas com deficiência muito qualificadas que têm dificuldade enorme para conseguir emprego. Nos museus, que são lugares que teoricamente seriam muito legais de trabalhar, existe toda essa pressão da baixa remuneração, do burnout, das jornadas exaustivas, e essa oportunidade de crescimento, que seria uma motivação para continuar trabalhando no museu, também não existe. As pessoas sofrem de discriminação no espaço de trabalho, mas evitam reportar por medo dessas consequências negativas. As pessoas também têm os colegas ou como grandes aliados, ou como pessoas que discriminam e que prejudicam a presença dessa pessoa no espaço de trabalho. São grupos que são mais vulneráveis ao burnout e todas essas outras condições associadas ao trabalho, nessas condições de saúde mental. E é um público que seria muito beneficiado por uma reestruturação completa do modo como a gente trabalha hoje. Eu sempre brinco com a minha mãe é contadora, e quando ela começou a trabalhar, ela fazia tudo na máquina de escrever ou no papel e caneta, e ela trabalhava 8 horas por dia. Hoje os contadores recebem tudo digital, tudo direto do banco, sem nenhuma burocracia, e trabalham 8 horas por dia. Então existe uma diferença muito grande em como o trabalho acontece, até no caso dos museus, que não é uma diferença tão grande quanto a contabilidade, né? Mas existe uma diferença enorme de produtividade, do que a gente consegue fazer, mas nós continuamos 8 horas no espaço de trabalho. E todo mundo está se esgotando e isso precisa ser revisto. Então, eu agradeço, peço desculpas se foram muitos dados, eu me empolgo com essas coisas, eu tenho o cérebro planilha do Excel, assim, então, para mim isso é muito interessante, né? E eu deixo meus contatos, se alguém quiser trocar, discutir, dizer que está tudo errado, fiquem à vontade. Ou, enfim, bom dia, boa noite para as outras pessoas dos outros lugares. Eu sou Fernanda Costa, uma pessoa negra de pele clara, cabelos cacheados curtos, uso um óculos redondo de aro prata, estou vestida com uma camisa rosa, uso um fio de contas colorido e ao fundo dá para ver estantes de livros, é, na parede alguns quadros, tudo muito colorido. Ao meu lado esquerdo, eu tenho dificuldade com esquerda e direita. Ao meu lado esquerdo, a gente vê uma bonequinha de pano preta, é a Pamela Castro, que é uma artista visual, inclusive aqui da cidade do Rio de Janeiro. E ela é autista também. E eu ganhei, né, essa bonequinha, enfim, numa premiação que ela fez, porque ela é uma pessoa autista também, né, uma artista autista, preta, das periferias aqui do Rio, e essa bonequinha tá com um cordão que tá escrito autista. E junto disso, do meu lado, tem uma outra arte colada no móvel que tem uma frase que diz assim: não há nada a temer, asteriscozinho do lado escrito menor. Contanto que todas as regras, superstições, mandingas, manias, paranoias, obsessões, manuais de etiqueta e comportamentos compulsivos sejam seguidos à risca. Então, é um combo autista aqui que dá para observar ao fundo. E, bem, né, já fui apresentada sobre as minhas formações, e sobre onde eu trabalho atualmente. É, quando a Carla falou assim, fala, né, dos projetos que vocês desenvolvem, que vocês estão. Aí é sempre um momento que todos os meus divertidamente eles começam a correr na sala de controle, porque assim, eu sempre faço muita coisa ao mesmo tempo, por mais que eu não queira, né? Eu acho que as pesquisas que a Mariana trouxe, elas refletem totalmente a realidade. A minha, então, é assim, sem sombra de dúvidas, porque é realmente isso. Eu acho que nós, pessoas com deficiência que estamos nos ambientes de museu trabalhando hoje,
A gente, nós somos poucos, isso é uma grande realidade, no sentido de sermos, assim, especializados e especialistas nessa área, nós somos poucos ainda, né? Isso significa que a gente tem que atuar em muitos lugares e muitas frentes ao mesmo tempo, inclusive aceitando muita coisa ao mesmo tempo para que as pessoas sem deficiência que muitas vezes tomam esses espaços de assalto, elas não são simplesmente os nossos companheiros, os nossos apoiadores. Elas tomam esses espaços sem que a gente vá junto com elas. Né? Então, muitas vezes a gente tem que ocupar e ser resistência em muitos espaços, justamente para que essas pessoas elas não fiquem ocupando esses espaços, essas pessoas sem deficiência não ocupem sozinhas esses espaços, né? Isso é uma questão, né, muito relevante pensar as disputas dentro da acessibilidade cultural, elas estão sendo feitas muito mais, ao invés da gente disputar que os espaços têm que ter acessibilidade, que a gente tem que fazer isso, né, além de tudo, mesmo que existam leis, diretrizes e tudo mais, a gente ainda tem que, como pessoa com deficiência, que deveria ser eticamente a pessoa prioritária para estar nesses espaços articulando essa acessibilidade, a gente ainda tem que lutar para que a gente também esteja nesse espaço produzindo essa acessibilidade, porque principalmente quando as pessoas sem deficiência elas ocupam esses espaços, elas falam pela gente de uma forma, inclusive, que não nos representa, né? Elas não falam, por mais que assim, ah, é porque eu sou mãe de uma pessoa com deficiência. Sim, você fala do seu olhar de mãe, de pessoa no lugar do cuidado, né? Tem toda uma questão, sim, de ética do cuidado. Eu entendo né, a deficiência a partir dessa questão de interdependência e tudo mais, mas você ainda assim não é uma pessoa com deficiência. Você não sente da mesma forma todo esse impacto, por exemplo, que a Marina mostra quando ela traz essas pesquisas do que essas pessoas estão falando dentro e fora do país. Vejam, a realidade dos Estados Unidos é uma outra, totalmente outra realidade que a do Brasil, ao mesmo tempo que as falas, os relatos se aproximam da mesma forma, porque eu tenho certeza que se hoje eu fizer uma pesquisa só com os educadores do Rio de Janeiro, eu não vou falar nem do estado, eu vou falar da cidade, que é onde estão concentrados, pelas pesquisas, o maior número de museus. Eu tenho certeza que os relatos dos baixos salários, né, dessas questões de assédio no trabalho, dessa questão de não, inclusive, de não serem é, remunerados, não só na questão financeira, mas nessa questão também de cargos, de promoções e afins. Quer dizer, isso praticamente nem existe a possibilidade. Aqui, se você entra para ser educador, né, você vai ser educador, e é isso, né, que a Marina trouxe do contexto liberal, ocupando esses espaços, essa ideia de que às vezes você cresce, mas o seu salário vai continuar. Então, é sempre um crescimento assim utópico, né? Você está crescendo em quê? Está crescendo numa utopia de que você é maior do que aquilo que você realmente representa, né? Ali você só, na verdade, você só recebe mais trabalho, né? Você às vezes, no máximo, vai receber um nome diferente de cargo e você não vai estar sendo remunerado para isso. E a não remuneração para isso significa que não é uma troca justa, né? E não sendo uma troca justa para pessoas que já convivem com tantas questões, né? É, é isso, né? A dificuldade do deslocamento, tudo permeado pela falta de acessibilidade, né? Porque o Brasil, além de tudo, ele é um país que, quando a gente começa a observar as leis, as normativas de acessibilidade, a gente descobre que é um dos lugares que tem mais leis e normativas
que são bem estruturadas, que são bem feitas, que, se bem aplicadas, melhorariam muito, né, a vida das pessoas com deficiência, mas entre elas existirem, elas serem executadas, né, existe assim, um espaço-tempo que não acontece de verdade, porque se a gente não consegue aplicar nem as questões de leis e normativas para melhorar a vida das pessoas sem deficiência, que são a maioria das pessoas, né, são o maior grupo, imagine das pessoas com deficiência, que seriam aí, né, um grupo, uma parcela menor da população. Então, se as pessoas, por exemplo, a maior parte das pessoas estão vivendo a escala 6 por 1, que é uma escala que faz com que, né, as pessoas não consigam ter tempo de vida para ir ao médico, ter tempo de vida para interagir com a família, ter tempo de vida para cuidar dos filhos. Imagina como uma escala dessa, né, que faz com que pessoas sem deficiência não consigam viver o básico. Imagina o que que acontece com pessoas com deficiência, que o tempo de vida dessas pessoas essas pessoas já precisam de mais tempo no dia delas para fazer as coisas, né, que seriam ditas como normal, se deslocar, pegar um transporte, ir ao médico, né, o atendimento escolar, porque essas pessoas já sofrem, né, com a falta de acessibilidade, com o preconceito, todas essas barreiras, né, de preconceito, que fazem com que elas gastem mais tempo de vida dela para fazer qualquer coisa básica, né? Então, quando a gente fala da questão do trabalho, a primeira coisa que eu penso aqui no Rio, por exemplo, é como a maioria das pessoas aqui, as pessoas com deficiência que estão trabalhando nesse espaço de museu, elas são pessoas que trabalham prioritariamente presencial. E quando elas trabalham híbrido porque já foi uma coisa implantada para todo mundo ali naquele espaço. Então, de certa forma, é híbrido porque não tem espaço físico para todo mundo trabalhar ao mesmo tempo. Então, a gente tem que fazer híbrido em algum momento da semana, né? É híbrido porque quer diminuir o museu como uma empresa, quer diminuir os gastos com energia, com uso de água, com não sei o quê. E a gente sabe, muitos museus hoje, né, eles têm uma lógica de existência que são empresas, né, que estão ali contratadas para manter aqueles espaços, por mais que o espaço seja, entre aspas, público, que seja de uma prefeitura, que seja do governo do estado, né? Então, aqui, por exemplo, poucos são os que não são federais, ou seja, os federais eles ainda têm uma lógica de ter servidores públicos e pessoa terceirizada trabalhando. Mas os museus municipais, os museus estaduais, muitas vezes eles têm empresas por trás fazendo a gestão desse serviço. Então, eles funcionam sim como uma empresa, né? Então, são muitas questões, né? Quando a gente vai pensar nessa perspectiva do trabalho e regionalizar isso, né? Porque por mais que o transporte no Rio tenha todas as suas questões, né? Como uma cidade grande, como uma cidade também com grandes distâncias, né? Ainda assim, as pessoas continuam trabalhando presencial, mesmo que muitas vezes a natureza do trabalho delas não dependa que elas estejam ali presencialmente, né? Tem pessoas às quais o trabalho delas não, a natureza do trabalho, né, não necessariamente passa por estar ali presencialmente. E ainda assim, dentro dessa cultura e dessa lógica do trabalho que a gente vive, do neoliberalismo, para a maioria das pessoas só existe trabalho se, né, estiver ali naquele presencial. Enfim, né? São muitas questões, mas falando mais especificamente do meu trabalho, né? Como é que eu chego nesse espaço também? Eu não acordei um belo dia e pensei assim, vou trabalhar com museu. Eu, na verdade, venho, né, de um contexto, como dito no começo, eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte,
para quem é de fora, talvez a referência mais próxima que as pessoas consigam pensar em Natal é Pipa, a praia de Pipa, né? Então, ali na pontinha do Brasil, e significa que Nordeste brasileiro, um lugar que historicamente foi muito saqueado, né? Historicamente, tem toda uma questão de ter sido deslocado do período colonial, né, para o período da República ali, toda essa questão da educação e tudo mais vai sendo construído no Sudeste. Então, tudo isso reflete num espaço de educação que eu não cresci tendo acesso a museus assim, né, como aqui no Rio de Janeiro, por mais que as pessoas na cidade do Rio por mais que outras questões de violência, de estrutura social, impeçam que as pessoas cheguem aos museus, ainda assim elas têm os museus ao redor delas de alguma forma. Então elas fazem o ensino fundamental ali, a escola leva uma vez ou outra. Eu não cresci, né, nesse contexto tendo acesso ao que a gente entende como museu, né, esse espaço que tem ali um monte de coisa, você vai ver aquilo, não sei o quê. Então, assim, eu não cresci pensando na possibilidade de trabalhar em um museu. Mas quando eu cheguei na faculdade de biblioteconomia, significa que a gente estuda muito memória, né? Eu fui estudar muito sobre memória e, ao mesmo tempo, eu fui fazer história. Então, eu fiz duas graduações juntas, assim, com um ano de diferença. E eu sempre fui hiper focada mesmo em história, aficionada. E aí eu comecei a entender, bom, o arquivo, o museu e a biblioteca, né, são ali irmãos próximos e todos esses lugares são, querendo ou não, lugares de memória de alguma forma. E ao entender isso, eu comecei a me dedicar dentro da biblioteconomia a me aproximar da museologia. Então, em 2014, eu fui para o meu primeiro, na verdade, Enemu, né? Lá em Pelotas. Eu saí do Rio Grande do Norte para o Rio Grande do Sul e fui em Pelotas. E foi muito interessante porque esse é o fio condutor que me traz até aqui hoje. Ter ido para Pelotas, tinha enviado um trabalho, porque eu trabalhava eu era bolsista de apoio técnico de um centro, né, que se chama NUTSECA, que é um centro sobre seca e semiárido, um centro de documentação, e eu fui falar sobre isso. E aí eu conheci as pessoas que até hoje, de certa forma, eu caminho dentro da museologia. Eu estou próxima, muitas dessas foram até trabalhar em outras áreas, mas eu não, né? De certa forma, fui ficando na museologia. E aí eu fui pesquisando sobre memória, pesquisando e me mantendo, né? Mas sem nunca ter essa experiência com museu, de certa forma, só com centros de documentação, arquivos, bibliotecas, até que eu cheguei no Rio para fazer doutorado e um amigo lá de 2014 me liga e faz, olha, eu tenho um projeto do Museu do Rio São Francisco, lá em Penedo, em Alagoas. Você gostaria de participar? Eu sei que você gosta de viajar, não sei o quê. E eu não tinha outra opção, não tinha bolsa, né? Eu até então não tinha diagnóstico também. E eu eh, adentrei nesse projeto, né? Foi um projeto que teve algumas questões políticas que embarreiraram ele, mesmo sendo um projeto do IFAM, né? Foi um projeto que eu não cheguei até o fim. Na verdade, ele não chegou até o fim também, esse projeto. Eu acho que até hoje ele está meio embarreirado. Mas é um projeto que me leva para esse mundo dos museus, porque aí vem a pandemia, eu continuo pesquisando sobre memória, e aí vem o meu diagnóstico no meio disso, de todos esses acontecimentos. E aí, com o meu diagnóstico, eu percebi, bom, agora eu tenho uma nova frente de militância. Eu não estava nem pensando de trabalho, eu estava pensando em militância. Aí foi que o MAN, que está com a residência, eu acho que ainda está aberta as inscrições, que é uma residência sobre construir acessibilidade junto com as pessoas com deficiência, né? Eu me submeti ao processo seletivo e entrei nessa residência, e ao mesmo tempo eu entrei na especialização de acessibilidade
da Escola de Saúde Pública da Fiocruz, que foi aí que eu conheci a Bianca Reis, que é minha chefe, né, me levou para o Museu da Vida, que é onde eu estou hoje. Mas foi esse caminho de fazer essa residência, que de certa forma foi um estágio, porque aí eu comecei, né, lá em 2021 para 2022, nesse mundo do museu, já a partir de outro olhar, que é o olhar da acessibilidade. Então, eu defendo muito que os espaços que não sabem ainda como, os espaços de museu que não sabem como, de certa forma, receber as pessoas com deficiência para trabalhar, né, que façam uma residência como essa, chamando as pessoas com deficiência, porque é tanto um aprendizado para quem está lá trabalhando já há um tempo e não sabe, né, como fazer essa acessibilidade, como para quem está começando ou para quem já tem um caminho ali, mostrar como podem ser feitas as coisas ali dentro, né? Então, essa residência do MAN e essa especialização, né, junto com todo esse conteúdo que eu já trazia de outros estudos e de um período anterior, me levaram para esse trabalho mais específico. E aí, depois dessa residência do MAN, eu fui chamada para uma residência também nessa área de educativo, na parte cultural, só que no Parque Lage, né? E aí era uma residência que envolvia essa questão da arte e da acessibilidade, né? Então, foi outro período também de estágio. Então, de certa forma, eu fiz dois estágios antes de adentrar mais especificamente como educadora, né? Especificamente nessa área de acessibilidade em museus. E aí, fui ser bolsista do Museu da Vida, em um projeto justamente, né, que é um projeto do museu voltar, quer dizer, é um projeto da Fiocruz, ali da Casa de Oswaldo Cruz também, voltada a receber as pessoas para trabalharem ali, que é o PIDI, né, um projeto de desenvolvimento institucional. E aí, não por acaso, agora em 2025, a Fiotec, que é uma empresa da Fiocruz, ela passou por esse processo de ser obrigada pelo Ministério do Trabalho, né, a cumprir a lei de cotas para pessoas com deficiência. E isso é uma coisa, né, que a Leninha, que é uma das coordenadoras, falou outro dia, que a Fiotec até se assustou quando falou assim, olha, a gente vai ter que cumprir as cotas, não sei o quê, e a Leninha que estava, né, que faz parte desse conselho, falou, bom, a gente tem várias pessoas com deficiência trabalhando com a gente, só que como bolsistas, né? E a gente pode contratar essas pessoas. E aí a Fiotec, as pessoas da Fiotec ficaram impressionadas com a qualidade que essas pessoas tinham quanto ao currículo dessas pessoas, né? Não tinha ninguém ali trabalhando que não tivesse uma qualidade já na questão do estudo, de ter terminado graduação ou de estar na graduação, de serem pós-graduandos, doutorandos, de estarem se doutorando, né? Então, grande parte dessas pessoas já que estavam, elas foram contratadas agora com direito trabalhista, mas não só isso. Com essa quantidade de vagas hoje, a gente tem na casa de Oswaldo Cruz cerca de 24 ou 23 pessoas, né, com deficiência, a maior parte dessas, praticamente todas, já graduadas, né, e já fazendo pós-graduação, e a maior parte dessas no Museu da Vida da Fiocruz, educadores surdos, educadores cegos, educadores com outros tipos de paralisia, educadores autistas, claro, né? É, todos ali na área, quase todos na área do educativo mesmo, né? Construindo nesse educativo, que eu acho que é a parte mais interessante. Não são pessoas com cargos simplesmente técnicos, assim, de só executar coisas. São pessoas que estão criando projetos, são pessoas que estão mantendo, né, esse educativo e todo momento pensando, né? Então, pensando novas formas, né, de incidir ali nas questões educativas. Então, um dos projetos, né, a Marina mostrou ali a foto, que a gente acabou de inaugurar a sala de autorregulação, né, é um projeto que eu cheguei lá defendendo que a gente tinha que ter, e aí, falando o nome da Marina, a gente tem uma arquiteta autista,
né, que pode ajudar a gente nisso, especialista na área e tudo mais. E acabou que a gente conseguiu mais que isso, porque a Marina também, a gente está com o museu em reforma, a parte que vai, a parte administrativa, e a gente conseguiu, depois da questão da sala, revisar toda essa parte é, administrativa, onde as pessoas trabalham, para que, quando a obra finalizar, esse espaço seja acessível para o trabalho, e principalmente das pessoas autistas, porque geralmente as normativas cobrem, né, as questões das pessoas com deficiência que fazem uso de cadeira de rodas, pessoas que têm mobilidade reduzida, mas nunca é pensada a questão da iluminação, da cor da parede, de um espaço separado, né, para essas pessoas neurodiversas terem um conforto sensorial, terem um conforto térmico, terem um conforto, enfim, né, de várias formas de conforto. Então, quando a gente trabalha nesse sentido que a gente vem trabalhando agora, né, a gente consegue fazer parte de coisas que antes as pessoas nem talvez nem pensassem nisso, que é, por exemplo, um arquiteta autista especialista nisso, fazendo, né, toda essa revisão desse projeto, né, dizendo o que que a gente pode mudar ali. Então, é um trabalho que a gente vem, ao mesmo tempo, também encontrando barreiras nessa questão de precisa, sim, muitas vezes ter essa figura, né, dessa pessoa que tem que mobilizar todas as outras educadores sem deficiência para entenderem as demandas específicas dos educadores com deficiência. Eu hoje, por exemplo, trabalho a maior parte do tempo em home office. E quando eu chego lá, as pessoas muitas vezes ficam assustadas, tipo assim, você ainda trabalha aqui, né? Eu sei que a gente é um museu muito grande, que a gente tem muitas pessoas, mas como eu não estou lá presencialmente, a maioria das pessoas trabalham presencialmente, elas não entendem as minhas demandas, por exemplo, de trabalhar, né, home office, né, o teletrabalho. Então, tem esse preconceito também, né? A gente passa pela barreira do ter que passar pelo RH, a chefia, todo mundo, fazer todo aquele grupo de pessoas do corpo técnico entenderem por que que existe, né, por que que a gente trabalha dessa forma, e depois que essas pessoas entendem, tem todo aquele outro grupo de trabalho ali que está lá no dia a dia que duvida do porquê, né? A gente tem que ter essas adaptações específicas, mesmo que existam leis, como eu falei antes, e tudo mais que justifiquem, né? Então, isso é uma grande questão para a gente, porque isso gera um adoecimento, né? Isso gera conflitos de trabalho, né? Então, ou seja, a gente conseguir fazer com que essas pessoas cheguem para trabalhar nos espaços de museu tem barreiras, depois que essas pessoas entram, tem barreiras, para essas pessoas permanecerem, tem barreiras, né? Então, assim, são uma série de problemáticas que a gente podia passar aqui dias falando sobre, na verdade. Quando a Marina começou a mostrar os dados, que eu comecei a lembrar de milhões de coisas, eu falei, nossa, isso dá uma tese. Isso dá uma tese com muitas informações, né? Das pessoas com deficiência trabalhando nesses espaços museais. Por mais que aqui no Rio a gente saiba entre nós quem são as pessoas com deficiência em cada museu, né? E não são muitos, e ainda assim daria um extenso trabalho relatar tudo isso, né? Então, eu acho que, né, deu para falar um pouco sobre muita coisa do que é, né, esse mundo das pessoas com deficiência trabalhando nos espaços de museu hoje aqui no Sudeste, pelo menos, né, que é onde a gente tem mais museus e provavelmente mais educadores com deficiência trabalhando na área.